Graça e paz, amados e amadas do Senhor. A você aqui na igreja, você aqui pelo Instagram, que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito bom estar contigo para nós louvarmos ao Senhor nesse dia tão especial de sábado. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 3. O tempo que o Senhor reservou para nós. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Leremos até o versículo 7. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Que o Senhor nos ensine nesse tempo. Nós estamos no tempo de afastar-se. Não é tempo de abraçar. É tempo de plantar. É período de plantar. Então vamos respeitar cada tempo que o Senhor preparou para nós. Enquanto pudermos estar desta forma, vamos respeitar, todas as determinações que as autoridades têm feito para nós. E o tempo é esse de afastar-se. Mas não pode esquecer que temos o tempo de juntar. E quando esse tempo chegar, faremos uma grande festa. Aí vai ser tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de colher. E vamos esperar, se Deus quiser, esse tempo muito em breve, nas nações, nas pessoas que estão vivendo para contar essa história. Que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê tempo de aprender a contar o tempo, como o salmista Davi falou. Que o Senhor nos ensine a contar esse tempo, para vivermos o tempo do Senhor em nossas vidas, sabendo que todo tempo tem o seu propósito. Agradeça ao Senhor porque você está aí com saúde. Talvez não tenha a saúde completa, mas você está aí vivo, respirando o ar que o Senhor te deu. Então agradeça a Ele por isso. Muito obrigada, Deus, por esses instantes que estamos aqui, Senhor, para bendizer o Teu santo nome. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que se revela a nós, ó Deus, ensinando-nos, ó Deus, cada dia como vivermos melhor. Meu Pai, nos ajuda a entender, Senhor, os Teus propósitos, Senhor, debaixo do céu, para cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que somos Teus filhos, ó Deus, e quando depositamos nossa confiança em Ti, Senhor, esperamos somente em Ti. Então, nesse tempo, Senhor, de afastar-se, nos ensina, ó Deus, nos ensina a contar esses dias, ó Deus, para que possamos viver com alegria, mesmo em tempo de afastar. Em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, nos ensina, Pai, plantar para colher bons frutos. Então nos ensina a ser bons cidadãos, Senhor. Bons pais, boas mães, Senhor. Bons filhos, ó Deus. Bons cidadãos. Bons empregados, Senhor. Bons patrões. Bons patrões. Boas patroas. Em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, como sermos como Jesus foi, ou como Jesus é,
Que Ele esteja, Senhor, moldando o nosso caráter todos os dias. Que em nome do Senhor Jesus Ele encontre morada em nós. Que Tu encontres morada em nós, Espírito Santo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Que aqui estamos, Senhor, na Tua casa para darmos a Ti. Aos que estão em casa se reunindo conosco. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha mover. Venha, Senhor, fazer a Tua obra, Senhor, em cada coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Fonte de vida. Amado meu Senhor, estou aqui para Te servir. Todas as minhas fontes estão em Ti. Meu Jesus, entrego a Ti meu coração. Diga ao Senhor, Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Fonte de vida. Fonte de vida. Toda vida vem do Senhor. Então, louvemos ao nosso Deus que é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Cante ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tudo sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. O Senhor sabe de tudo, Ele tem tudo no seu controle. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele é tremendo. Ele é grande, por isso que estamos aqui para adorá-lo. Por isso que estamos aqui para bendizer o seu santo nome. Porque Ele quem criou os céus, criou a terra, tudo que existe, que você pode contemplar na natureza. Inclusive eu e você, feituras do Senhor, feitos para louvor da sua glória. Amém? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, Ele é grande, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, e eu digo em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, tremenda é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito.
amigo fiel, e é o digno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, tremenda é a sua vontade. Grande é o Senhor, Ele é grande, grande é o Senhor. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, Ele é grande, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia! Aleluia! Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu cuidado. Sabemos, ó Deus, que por onde vamos, ó Deus, tu estás a nos olhar. Muito obrigada, Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor que nos acolhe todos os dias. Paizinho querido, agora vem, Senhor, falando através da tua palavra. E vem, Senhor, falando aos corações da forma que tu queres, ó Deus, e que precisamos ouvir. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Pastor Adão. Queridos irmãos, a paz do Senhor. É com muito prazer que eu me encontro neste lugar, nesta noite, porque para a glória de Deus sou um dos que sobrevivem. E você aí onde está, na sua casa, ou aonde você estiver, cara, só Deus sabe até aonde esta live está chegando, cara. E onde ela está chegando, você de igual modo pode dizer, como disse, você é um dos privilegiados que Deus desejou que vivesse para ouvir esta palavra que Ele tem para o seu coração nesta noite. E o propósito do Senhor é de abençoar, porque Ele é conhecido pelo seu grande amor. Deus é extremamente amoroso. Ele é amoroso em todo o tempo. Todas as formas de Deus manifesta amor. E é por isso que Ele quer falar contigo nesta noite, porque Ele quer que você tenha mais uma experiência com essa fonte de amor constante e incalculável. Eu quero ler contigo, meu irmão, onde você estiver, meu camarada, João capítulo 14, versículo 22 em diante. Lucas capítulo 14, versículo 22 em diante. Jesus anda por sobre o mar. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. É bem verdade que existe em Marcos 45, 52, existe em João capítulo 6, versículo 15 a 21, mas escolheremos o texto de Mateus 14, 22, que diz o seguinte:
Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medos gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Somente até aqui. Meus queridos irmãos e amigos, nesta noite, desejo de fato e de verdade alcançar você com o melhor de Deus para a sua noite. Jesus, ele mostra por meio da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que em todos os momentos ele estava em evidência, sempre para mostrar o tamanho do cuidado que ele tinha com as pessoas. Jesus mostrava que ele era movido por um constante amor, porque a sociedade que ele vivia não era muito diferente dessa. Era uma sociedade conflitante, onde as necessidades eram as mais diversificadas possíveis, e Jesus sempre desejava, em ocasiões como essa, trazer o bálsamo, o refrigério e o bem-estar na vida daqueles que estavam sofrendo constantemente. Você vê que a palavra do Senhor nos ensina que ele estava ensinando os discípulos, e ali estavam grandes multidões. Depois dos discípulos estarem orientado a respeito do que deveriam estar preparados para fazer naquele dia, eles tinham uma prova para fazer dentro do conceito da teologia perfeita, da teologia da perseverança, da teologia da esperança, da teologia da obediência diante das dificuldades. Eles tinham uma prova para responder naquele tempo. E Jesus disse a eles: atravessam para o outro lado.
E quando eles entraram no barco para atravessar para o outro lado, Jesus começou a segunda tarefa, que era instruir as multidões que ali estavam para, de igualmente modo, receber orientação, receber cura, milagres, sinais, prodígios e maravilha. Mas eu tenho certeza que Jesus tocou de forma maravilhosa naquela multidão que ali aguardava o milagre do Senhor para a vida deles. E quando Jesus tratou daquela multidão e as despediram, Jesus sentiu um outro desejo, o desejo de subir ao monte para orar. Quando eu estiver pronto para instruir discípulos ou amadurecer a fé da igreja, quando eu estiver pronto para relacionar com as multidões, quando tudo isso estiver acontecendo e a minha agenda estiver abarrotada, eu preciso ter cuidado com o meu a sós com Deus. Agora é hora de subir ao monte e orar sozinho. Preciso de manter a minha comunhão com o Pai, porque agora é a necessidade que eu tenho de ir na fonte, renovar a minha bateria para o próximo desafio que virá certamente. E quando Jesus ali estava orando, ao cair da tarde, e Jesus começou a orar. E eu creio que Jesus orava primeiramente pelos discípulos que ele tinha enviado para o outro lado do mar. E depois dele ter orado para os discípulos, para que todas as coisas acontecessem de forma maravilhosa, ele orava para que aquelas multidões, a quem ele tocasse de forma maravilhosa, viesse ter compreensão exata do propósito do Senhor para com as suas vidas. E depois disso ele dizia: por mim mesmo, Senhor, para que todas as vezes que me for exigido eu explanar a tua palavra e contar as experiências que eu tenho tido contigo através do Espírito Santo, eu esteja bem aparelhado de forma que nada venha isso me faltar, Pai querido. E quando ele, na peleja da oração com o Senhor, quando ele se despertou para a realidade, era a quarta vigília da noite. Era a última vigília. O sol, a noite já estava no fim. A madrugada estava acontecendo. E prestes estava o sol de começar a raiar. Foi que Jesus saiu para ir ter com os discípulos, que eu acredito que por quem eles tinham orado. E quando ele tinha orado, e quando ele vai ao encontro dos discípulos, logo, logo ele se depara com um mar muito revolto. Naturalmente, se ele não tinha, a partir deste momento, ele teve noção do que poderia estar acontecendo aos discípulos. Os discípulos poderiam estar em grande dificuldade e precisando de ajuda. Ele sabia que o mar estava causando grande problema para os discípulos. Por isso Jesus foi ter com os discípulos caminhando sobre o mar. Qual era
era a ideia que Jesus queria passar para os discípulos. Vocês não têm domínio sobre o mar, mas eu tenho. Aquele que vos causa dano, que vos causa medo, que vos causa espanto, eu tenho domínio sobre ele e serenamente eu caminho sobre ele. Ou Jesus dizendo, eu tenho domínio sobre as vossas dificuldades, eu tenho domínio sobre aquilo que vos aflige, aquilo que transtorna as vossas vidas, aquilo que causa medo em vós. Eu tenho domínio total sobre a situação. Se de fato podereis me ver e reconhecer quem sou, não terá motivo para tanta angústia. E Jesus caminha em direção aos discípulos. O pavor dos discípulos era tão grande, que quando eles viram Jesus caminhando sobre o mar, eles gritavam de medo, porque imaginavam que fosse uma assombração. Às vezes, amados irmãos, as dificuldades na vida de um crente, as dificuldades na vida de uma igreja, as dificuldades na vida de uma família cristã, são tão grandes, que nos leva ao pavor, e o pavor nos leva ao desconforto, e o desconforto nos faz perder a paz, nos faz perder a fé, nos faz perder a esperança. É quando a gente diz com muita naturalidade, às vezes, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Parece que o céu é de bronze e eu bato, mas ele não escuta. O que está acontecendo? Eu estou me sentindo só, em momento de tamanha dificuldade. Estou atormentado por todos os lados. A minha vida se acha em perigo. Não há mais futuro para a minha família. Não há mais futuro nos meus sonhos. Parece que o amanhã não é realidade. Chego ao ponto de ver coisas ruins em coisas boas. Chego ao ponto de comparar Jesus como fantasma. Olhando, já não sei quem vejo. Naturalmente, ouvindo, já não entendo. Quando Jesus viu os discípulos em pânico, Jesus deu uma palavra para eles. Jesus tem sempre uma palavra para a pessoa que está sendo esmagado pelas dificuldades do dia a dia da vida. Jesus não vai deixar você passar por isso sozinho. Você vai conhecer a mensagem de vitória. Jesus vai fazer você conhecer a mensagem de esperança nesses dias de dificuldade que você está vivendo. Jesus vai fazer você conhecer a paz no dia do seu desespero. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E Jesus andando pelas águas, sobre as águas,
ficaram estarrecidos e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medos gritavam. Você precisa entender que você não está sozinho. Não é à toa. Uma das palavras proféticas que o Senhor liberou através do profeta Isaías, que ele disse: e quando o renovo de Davi, quando ele vier, o seu nome é Deus conosco. Você está desesperado, você está com Covid, você está desempregado, você está vivendo outros males da vida. Existe uma profecia que diz que Ele, o renovo, é Deus conosco. E impossível é Deus mentir. Não importa o que está acontecendo, não importa a intensidade dos acontecimentos, não importa o quanto o inimigo tem prevalecido até então, porque o mar revolto é o símbolo da força do mal, é o símbolo da força destruidora. É o fim da força que nos rouba a paz. É o símbolo da força que nos faz procurar terra debaixo dos pés e não achar. Mas em volta a todas essas coisas, vem alguém caminhando triunfalmente sobre as dificuldades que você está vivendo, o mar revolto. Quantas dificuldades hoje, em Cupira, em Pernambuco e em todo o nosso país, e podemos esticar um pouco mais e falar no mundo inteiro, como a dificuldade tem se tornado tema de todas as pessoas, de todas as famílias e de todas as nações. É tema central que é discutido em todos os lugares, é nas questões religiosas, filosóficas, espirituais e tudo mais, científica. Porque tornou um assunto para todas as áreas, mas somente Jesus pode caminhar triunfante sobre as dificuldades de perto e de longe, de ontem e de hoje. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas os discípulos, vivendo nos seus dilemas de medo, de incredulidade, de insegurança, eles ouvem uma palavra. E a palavra de Deus diz que Jesus falou imediatamente. Por que Jesus falou imediatamente? Porque Jesus tinha pressa de transmitir paz através da tua palavra. Qual foi a palavra que ele disse? Tende bom ânimo e não temais. Jesus tinha pressa de acalmar os corações. Jesus tinha pressa de estabelecer a paz no lugar do desespero, a alegria no lugar da tristeza. Por isso é que Jesus usou, o escritor usou a palavra imediatamente. Jesus tem pressa em harmonizar a sua vida. Jesus tem pressa que você tenha paz. Jesus tem pressa que você tenha alegria. Jesus tem pressa
que você tenha o perdão dos seus pecados. Jesus tem pressa de ver o teu nome escrito no livro da vida. Jesus tem pressa de ver você caminhando debaixo da administração espiritual. Jesus tem pressa de que você caminhe sob a orientação de um reino espiritual, onde Ele reina de forma maravilhosa, de forma majestosa e para sempre. Jesus tem pressa e lhes disse: tende bom ânimo, não entreguei as situações. Não é tempo de derrota como estás pensando que é. Não é tempo de morte como estás pensando que é. Não é tempo de angústia como estás pensando que é. Tende bom ânimo. Não é o vosso fim. Tende bom ânimo. O que vocês precisam eu tenho e vim trazer. Tende bom ânimo, sou eu. Só que eles não conheceram pela palavra. O desespero era tão grande que a palavra de Jesus Cristo ressoava e eles continuavam perturbados. Tende bom ânimo. Aí Jesus libera outra palavra: não temais. Presta atenção na voz salvadora que ecoa aos vossos ouvidos. Tenho trazido da parte do Pai uma mensagem de salvação para vós neste tempo, nesta noite, nesta madrugada. O sol brilhará sobre vós, a calmaria acontecerá, mas não temais. Significa, não mantenha esse propósito, porque senão não poderá conhecer o tempo da vossa salvação. Não poderás conhecer o tempo do livramento que o Senhor marcou para vós, que tem escolhido andar comigo no tempo da tempestade. É bem verdade que o trabalho da psicologia tem se multiplicado muito, mas se nós nos firmássemos sobre os propósitos da palavra de Deus, Jesus também fala de psicologia, para que nós tenhamos amadurecimento no tempo das dificuldades e creiamos na firmeza da palavra que nos foi liberada para dar-nos estabilidade. Quando humanamente viermos a ver as coisas desfalecendo dentro de nós. Você vê um profeta que estava muito bem psicologicamente. Nós cantamos aqui, não meditamos. Mesmo que o fruto da figueira minta, ainda que não haja ovelha no curral, nem fruto no campo, eu louvarei ao Senhor. Psicologicamente perfeito, porque ele estava dominado pela ênfase perfeita da palavra recebida, da palavra esclarecedora, da palavra profética, que todas as coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As tempestades vão passar, os mares revoltos irão passar,
tudo vai passar, mas a presença de Jesus vai permanecer. Por mais que o diabo abra as portas, escotilhas e janela, todavia, à frente de todo o detonamento de Satanás, está a salvação de Jesus Cristo preparado para aqueles que esperam na sua misericórdia. Porque Jesus Cristo, até de Satanás, Ele é Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Pedro ainda ouvia a palavra, mas Pedro ainda não tinha conseguido, de fato e de verdade, ter certeza de com quem ele estava falando. Se de fato e de verdade és tu, manda-me ir ter contigo. Não podemos perder a visão de Jesus Cristo na hora da dificuldade. Porque as dificuldades não são as piores coisas que existem. As piores coisas que existem é perder a visão de Jesus Cristo. Se és tu, Senhor, de fato e de verdade, que está andando sobre as águas, embora vendo coisas sobrenaturais acontecer ao seu redor, palavras liberadas de forma sobrenatural, não temas. E tem de bom ânimo. Como alguém poderia andar sobre as águas e liberar tais palavras? Tenha bom ânimo e não temas. Conversando sobre as dificuldades que estavam dominando ao derredor dos discípulos. Sou eu. Eu quem? Jesus Cristo é inconfundível, porque não existe. O apóstolo Pedro ensinou que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o apóstolo Pedro estava trazendo relatório de um Jesus único. Único, nada se pode comparar a Jesus Cristo. A palavra também diz que Ele é o primeiro e o último, então não existe pareia para Jesus. Ele é o início e o fim, então Ele é único. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: Pedro, venha, Pedro. Se esse é o seu desejo, manda-me ir ter contigo. Isso quer dizer, então, tu és o alvo para mim. Deixa eu restabelecer o meu alvo. Manda-me ter contigo. Ele disse: vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Só que de repente, Pedro, ele começa a prestar atenção na força do vento, na força da dificuldade, na força dos problemas.
e esqueceu que Jesus estava esperando por ele. Eu creio que quando Pedro disse: Senhor, então permita que eu vá ter contigo, eu creio que Jesus parou e disse: vem, Pedro, vem. Agora eu só não vou caminhar não, eu vou ficar parado, inerte sobre as águas. Vem. E Pedro caminhava muito bem diante do Senhor. Daqui a pouco Pedro inverteu a sua visão. Ao invés dele permanecer com a visão em Jesus, o alvo que é Jesus, ele coloca os olhos na força do vento, que é o sinônimo dos problemas e da dificuldade que ele estava vivendo. Aí Pedro começa a afundar. Porque Pedro começou novamente a viver uma situação como se fosse aquela que ele havia vivido antes da presença do Senhor. Quantas pessoas naufragando nos problemas do dia a dia, porque ele está prestando atenção no poder do câncer, no poder da Covid-19 e no poder de tantas outras coisas, e esqueceu que o alvo estabelecido para ele triunfar é Jesus que está diante dele, aguardando uma oportunidade de realizar proeza em suas vidas. Quantas pessoas naufragando porque perderam a visão do alvo estabelecido para ele. Vem, Pedro, vem, usa o mar. E vem, não se importa com os ventos que estão ao seu redor, vem. O importante, Pedro, é o seu Senhor na sua vida, não os muitos ventos que está ventando por toda Cupira fora, por todo Pernambuco, por toda esta nação brasileira, o vento da destruição que está ventando no mundo inteiro. Ah, se as nações tivessem olhos para ver Jesus e ouvidos para ouvir Jesus falar, vem. Os problemas deixariam de existir e a paz se restabeleceria. Mas, quando Pedro ia afundando, isso significa Pedro falhou mais uma vez, onde Pedro não poderia falhar. Mas a palavra do Senhor também diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. E elas, segundo escreveu Neemias, são as causas de não sermos consumidos. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 30. Reparando Pedro à porta do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me. Pedro, olhando a força do vento, teve medo. O homem nunca foi justificado pelo medo. O medo são coisas descabidas na vida de quem tem Jesus. Eu não estou dizendo com isso que o crente não tem medo, mas eu quero dizer que isso não é uma virtude espiritual. Isso não é dom do Espírito Santo. Jesus não mandou ninguém temer, Jesus disse crer somente. Foi o que ele disse para o chefe da sinagoga, Jairo, quando
os empregados de Jairo disse: não aborreça mais o mestre, porque sua filha já está morta. Ele disse: crer somente, não importa o que aconteceu, continua crendo. Eu não estou indo contigo para a sua casa, nós não estamos juntos, eu não estou de acordo contigo, mesmo ferido, mesmo dorido, mesmo perdendo as coisas mais preciosas da vida, eu estou contigo e não vou te deixar. Vamos arrumar o que está desarrumado, vamos colocar o que caiu de pé. Pedro não conseguiu crer, por isso ele não conseguiu chegar até Jesus. O que está faltando, meu querido irmão, pai de família, mãe de família, meu jovem, meu amigo querido, que em algum lugar você pode estar ligado nessas palavras. Cara, o que está faltando para você se aproximar de Jesus? Aonde estão os seus olhos? Em que você está crendo na hora das suas muitas dificuldades? Já que a sua fé não é perfeita, faça igual Pedro, usa a palavra de socorro: salva-me, Senhor. Porque para você não afundar, você vai precisar da salvação do Senhor. Neste mundo de pecado, neste mundo de dificuldade, neste mundo de muitas coisas ruins, você precisa gritar, e precisa gritar agora, para que a salvação do Senhor chegue a ti neste momento, porque grandes são as suas dificuldades, e você não vai conseguir sozinho. E quando Pedro gritou: Senhor, salva-me, olha o amor de Deus. Pedro não conseguiu chegar a Jesus, mas Jesus chegou a Pedro com muita facilidade. Você pode não conseguir chegar a Jesus, mas grita por socorro, e Jesus consegue chegar a você com um abrir e fechar de olhos. E quando Jesus chegar a você, os seus problemas serão solucionados, porque da forma que Jesus tomou Pedro da garganta das águas profundas e levou ele para dentro do mar, Ele vai fazer a mesma coisa com você, e vai tirar você da garganta das dificuldades que tentam te engolir, e te levará para o barco onde a plataforma eterna de segurança e paz é Jesus Cristo, e a grande bonança vai acontecer. Por isso, esta noite é muito marcante em sua vida. Aquele dia os discípulos triunfaram, porque eles falharam várias vezes, mas Jesus não falhou nenhuma vez. Todas as vezes que uma pessoa pede socorro, o socorro acontece de uma forma imediata. Eu estava uma certa vez num lugar, eu esqueci o nome do lugar, por isso deixe isso para uma outra ocasião. Mas eu tive tanto medo, que eu disse: Senhor, eu acho que eu não vou sair daqui hoje. Eu acho que eu não vou sair daqui hoje. Eu tinha um pressentimento. Eu estava no juramento, no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro. Eu tive pressentimento que não ia sair vivo daquele lugar.
E eu disse: Senhor, tenha misericórdia, não deixa que a minha vida seja ceifada neste lugar. Eu nunca fui muito cismado nesses lugares, nem morro e nem favela. Mas naquele dia veio um abatimento de alma tão grande, que eu tive medo de morrer naquele lugar. Isso mostra que Adão não é diferente que Pedro não era diferente de Adão, e nem Adão é diferente de Pedro. Todos nós temos os nossos pasmos. E quando eu comecei a orar, algo como um vento começou a soprar o meu coração, e começou a esparramar aquela coisa, e logo depois eu estava cantando louvores ao Senhor, dentro da favela, muito longe da minha casa. Quantas das vezes isso pode estar acontecendo contigo nesta noite? Algo tenha provocado medo, desespero, angústia em seu coração, e você não sabe como agir ou reagir. Grita que nem Pedro, faça a coisa certa: Senhor, salva-me. E uma mão de graça, de bondade, de amor, de forma imediata se estenderá para você, e você experimentará, num abrir e fechar de olhos, a salvação plena do Senhor na sua vida, e você verá o motivo pelo qual deve continuar vivendo em novidade de vida, glorificando aquele que te salvou dos seus tormentos nas piores horas da sua vida. Poderoso Deus, eu tenho consciência de que os tempos são muito difíceis, e por isso, Senhor, são muitos os que sofrem, e sofrem desesperadamente. Até mesmo, Senhor, já perderam a certeza de que o amanhã existirá para eles, ou eles existirão para o amanhã. Mas a tua provisão, que vai além de todas as expectativas, a tua provisão que vai além dos nossos medos, das nossas dúvidas, Senhor, que não desampara o desalentado, move-te de forma gloriosa e maravilhosa para a necessidade dessas pessoas que precisam neste momento deste alento glorioso. Faça manifestar a tua salvação de cura, a tua libertação, o teu amor, Senhor, que em qualquer lugar, de qualquer forma, Ele é perfeito para salvar todos, em todas as situações. E eu desejo que isso aconteça, e quero ver esse testemunho de fé ser dado em nome de Jesus Cristo. Amém. Procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero
seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Buscamos o Senhor em todo tempo. O Senhor te revela através da tua palavra, Deus. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero muito mais. Todo tempo busca o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Nós estamos concluindo este culto e já agradecendo a você que esteve conosco durante essa hora e meia e convidá-lo para amanhã, nosso único culto presencial da semana, né? E conforme o protocolo, a gente ainda vai mais umas 2 semanas ainda. Então, a gente está obedecendo direitinho, cooperando, cada um fazendo a sua parte, para que essa pandemia cesse e a gente, muito em breve, possa estar todos juntos neste lugar, louvando ao Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, você pode estar aí na sua casa, louvando ao Senhor conosco, orando, cantando louvores, recebendo a palavra, sendo abençoado, desfrutando do zelo e do cuidado do Senhor. Muito obrigada ao Ministério do Louvor, obrigada a você. E agora vamos falar com Deus, pedindo a Ele também pela cura das pessoas que estão enfermas. Nós vamos estar clamando neste momento e eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de um milagre, precisa de uma cura, precisa da bênção do Senhor. E a palavra do Senhor nos manda orar. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então oremos. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por este culto. Obrigada pelas pessoas que aqui, Senhor, juntamente comigo, ofereceram o seu culto a Ti. As pessoas que estão em suas casas, cantando louvores, recebendo a palavra, orando juntamente conosco, desfrutando da Tua presença. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, habitando, vivendo em cada coração. Muito obrigada, Senhor, pelo dom de Jesus. Obrigada pela nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Senhor, pela família, pela igreja
do Senhor. Muito obrigada. Agora, quando estamos concluindo este culto, Senhor, queremos interceder, queremos clamar a favor das pessoas que se encontram enfermas, aquelas que estão acometidas pela Covid, meu Deus, aquelas que estão em casa, que o Senhor esteja cuidando, aquelas que estão hospitalizadas, que o Senhor esteja também cuidando, pois é o Senhor que opera tudo em todos, é o Senhor quem cura, usando a medicina, usando os médicos, a ciência, como também o Senhor pode usar milagrosamente a tua palavra, Senhor, e ordenar a cura no nome de Jesus. Nós sabemos que tudo, Senhor, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo está debaixo da tua direção, debaixo, Senhor, do teu senhoria, do teu senhorio. Nada, Senhor, fugiu do teu controle. Por isso nós te louvamos. É o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem a sustenta, é o Senhor quem a tira. Por isso nós te louvamos, reconhecendo que tu és o Senhor de todos, dos vivos e dos mortos, como diz a tua palavra. Por isso, Senhor, receba a nossa adoração, o nosso pedido de socorro. Paizinho querido, tem misericórdia das famílias que estão sofrendo nesta hora, aquelas que estão vivendo luto, que o Espírito Santo esteja consolando, aquelas que estão, Senhor, desesperadas, Senhor, assustadas, com medo, que o Senhor venha trazendo paz aos seus corações, no nome de Jesus. Leva-nos para os nossos lares, dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador, e que amanhã nós possamos mais uma vez louvarmos o teu nome. Por isso já te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, assim oramos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus na face da terra. E a igreja do Senhor diga amém. Vamos juntos? Somos um em Cristo. Está terminado e até amanhã no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Posso enxergar, pela fé posso viver, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver.